Alô, pessoal. Eu sou Rito Sampaio, pastor da Igreja Koinonia em Moçambique. Eu vim aqui para trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida. É um grande prazer, é uma honra de eu estar a compartilhar, né, a palavra de Deus. Como todos vocês sabem que este mês é um mês em que se introduziu o livro de Atos como um livro principal, né, da criação ou do nascimento da igreja. E eu quero aqui trazer também uma palavra para abençoar a sua vida. O que eu vou trazer hoje está escrito no livro de Atos. Passo a ler Atos capítulo número 17. Vamos ler alguns versículos, mas o versículo principal que eu gostaria de ler é do versículo 21 e 22 e 23 também, que diz assim, passo a ler. Pois coisas estranhas nos trazem aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E Paulo, estando no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Irmãos, o que nós encontramos aqui, este é o apóstolo Paulo, né? O homem que era perseguidor da igreja e um homem que estudou a filosofia bíblica, um homem que estudou a teologia. Era um homem muito honrado, era um homem que tinha zelo, né, com o judaísmo. Este homem, aqui nós encontramos, né, nesses trechos de alguns versículos que eu acabei de mencionar, ele vai numa cidade chamada Atena, que era a capital da Grécia. E se nós formos a ver nessa cidade de Atena, a Grécia, né, era uma cidade, né, que tinham muitos filósofos, tinham pessoas estudiosas, tinham os eruditos, dogmáticos, cientistas, filósofos, digamos assim, pessoas que tinham muita teologia, pessoas importantes que estavam a viver na Grécia e principalmente nessa cidade. O que nós encontramos aqui é de que o Paulo ele ia e visitava sempre aquele lugar, aquela cidade. Mas quando lá chegava, ele tinha um objetivo claro e direto de anunciar a Jesus Cristo e a sua ressurreição. Só que isto que ele dava, explicava, ensinava aquele povo, ah, parte daquele povo gostava, parte daquele povo ficava emocionado, parte daquele povo acreditava naquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas, em contrapartida, tinha um grupo de filósofos que se reuniam, né? A Bíblia aqui fala aqui no versículo número 21, né? No versículo número 21, que tinham aí alguns residentes que se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Onde que eles se reuniam? Onde que essas pessoas se reuniam? Se nós formos a ler mais alguns versículos, né, ah, antes desses versículos que eu acabei de mencionar, nós vamos encontrar a partir do versículo número 17, diz assim, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os que na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos entendiam ou contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é o pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Aqui no versículo número 19 diz: e tomando o levaram ao
Areópago, ou Areópago. Essa palavra Areópago era um lugar onde, digamos, como um tribunal supremo, onde eles se reuniam, onde os filósofos ficavam lá discutindo sobre o que eles acreditavam. Porque aqui no versículo 18 nós encontramos esses tipos de filósofos que estavam lá. Estavam lá os epicureus que eles acreditavam que o prazer, né, a busca do prazer e a ausência de dor, né, como o objetivo principal da vida. Eles defendiam isso, a busca de prazer e a ausência da dor como o objetivo principal da vida. Enquanto tinham os outros aí, os estoicos, né, que eles acreditavam também que a virtude é a razão, e era como uma razão de aceitação do destino, como conforme né, alcançavam, para eles alcançar a fidelidade. Então, esses grupos de filósofos, eles discutiam, não se entendiam entre eles. E ainda mais vem o Paulo, passando ali para falar de Jesus Cristo, para falar da ressurreição de Jesus Cristo. E isso atrapalhou um pouco né, o estudo, o debate daqueles dois tipos de filósofos que estavam lá, né? E eles começaram a não entender o que este homem quer nos falar aqui. Esse homem quer nos falar o quê? Eles discutiam entre eles, mas não tinham entendimento. E acabaram chegando a uma fase muito forte. Qual é? Eles foram num dos lugares onde eles oravam, né, onde eles se reuniam, onde eles adoravam a Deus deles, e escreveram lá no altar, ao Deus desconhecido. Esses homens, ao escrever esta palavra, ao Deus desconhecido, era uma maneira de querer provocar, trazer um debate, que quando este homem, Paulo, passar nessa cidade, nós vamos fazer algumas perguntas para ele nos explicar que tipo de doutrina que este homem quer nos trazer aqui. Olha, amados irmãos, esses homens eram muito estudiosos. Esses homens eram pessoas que tinham a teologia, mas eles não conheciam Deus. O Paulo, quando nós formos a ver algo no livro de Romanos, lá no primeiro capítulo, ele fala uma coisa, porque este Paulo era aquele Paulo que estava a perseguir a igreja, era aquele Paulo que tinha zelo de guardar a doutrina judaica. No livro de Romanos, do primeiro capítulo, ele fala que eu não me envergonho por pregar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo tem poder de salvar a todos aqueles que creem. Então, ele já tinha um conteúdo, já tinha uma firmeza, uma certeza de que o que ele estava a pregar na cidade de Atenas era a salvação para todos aqueles que criam, que poderiam crer em Jesus. Mas tinham essa classe, tinha esta camada dos eruditos dogmáticos, os homens estudiosos, os filósofos, né, os antropólogos, cientistas, pessoas que faziam uma investigação profunda da palavra, né, para conhecer e defendiam as suas doutrinas, defendiam com garra e unha que isto é isto, fora disso não vai ser verdade. Então, Paulo chega e introduz Jesus Cristo, fala da salvação, fala da ressurreição de Cristo, e eles ficaram confusos. Senão, este homem nós vamos perguntar, queremos trazer até ao tribunal, para ele nos explicar o que ele quer colocar ainda mais, o que doutrina que este homem quer nos trazer. Então, quando Paulo passou naquela cidade, com certeza se encarou com estes homens, e esses homens fizeram o que eles queriam, pegaram ao Paulo até ao lugar, ao tribunal supremo deles, onde eles discutiam, e eles começaram a fazer perguntas. Vocês sabem que quem é estudioso, quem conhece muito, ele tem perguntas estratégicas, tem perguntas em que pode te deixar você não conseguir responder nada. Fazer uma pergunta e você dizer que vou desistir, não vou responder. Mas Paulo estava, com certeza, Paulo estava firme em qualquer questão que poderia vir à tona, que poderia ser questionada, ele poderia responder. Chegando lá, os filósofos procuraram saber que, olha, Senhor, fala-nos
O que você quer nos introduzir? Que nova doutrina que você quer nos trazer? Porque isso é estranho aos nossos ouvidos. Isso é estranho aos nossos ouvidos. Irmãos, na verdade era estranho. A Bíblia fala que a pregação da cruz, né? A pregação da cruz é vitória, é salvação para todos aqueles que creem. Mas essa mesma pregação da cruz pode ser escândalo para aquelas pessoas que não entendem. É um escândalo, não entende. Mas para Paulo ele sabia que é uma vitória, é uma salvação, é cura, é libertação para todas aquelas pessoas que vão crer nesta palavra da cruz. Mas para eles não estavam a entender. Eles procuraram saber. Explica-nos com detalhe. E o Paulo, ele se levantou sem medo de ninguém, sem medo de falhar, sem medo de errar, sem medo de quem que estava lá fazendo pergunta. Ele disse: olha, irmãos, eu vos admiro muito. Eu estou surpreso. Porque o que eu estou vendo aqui, o que eu estou a ver aqui, é que vocês são muito religiosos. Então, há uma diferença de quem segue a Cristo e de quem segue a religiosidade, a religião. Quem segue a religião, ele tem seus princípios básicos e fundamentos e doutrinas que ele só se limita naquilo. E não deixa Cristo, não deixa a luz do Evangelho iluminar e trazer a salvação na vida dele. Só que essa pessoa fica privada naquilo que ele foi ensinado, na doutrina que ele foi ensinada. É isso, tem que ser assim. É isso. É com essas coisas, é com essa doutrina que nós podemos ser salvos. É com isso, nada mais, né? Por exemplo, como esses que epicureus, eles acreditavam como? Acreditavam que o prazer e a ausência da dor era como o objetivo principal da vida. Era isso. Era uma camada de religiosos que só acreditava isso. Mas os outros também diziam: não. Isso não é verdade. Os estoicos não aceitavam isso. Eles enfatizavam, dizendo que a virtude é a razão principal da aceitação do destino, né? Para alcançar a fidelidade. Era isso. E esses não entravam em coesão, entravam em acordo um grupo com outro grupo. Esses que defendiam uma coisa e outros que defendiam uma coisa. Porque eles eram religiosos. Só eles seguiam aquela doutrina, seguiam aqueles princípios. Mas Paulo, ele fala, chega ali, ele disse: não, eu estou a ver que vocês são muito religiosos. Vocês não estão a seguir o que eu estou a falar. Vocês não estão a compreender de verdade o que eu estou a falar. Porque vocês são religiosos. Por quê? Até vocês chegaram a uma fase em que vocês foram... Eu visitei num dos lugares onde vocês adoram o vosso Deus. Eu encontrei ali o que estava escrito num dos altares: ao Deus desconhecido. Oh, que pena! Vocês, como que vão adorar um Deus que vocês não conhecem? É triste, isso é pesado. É isso, muita gente se perde. Muita gente se perde, não sabe o que está seguindo, o que está adorando. As pessoas adoram qualquer coisa. As pessoas adoram o seu dinheiro, as pessoas adoram suas roupas, suas vestes, as pessoas adoram a sua beleza, as pessoas adoram muitas coisas. Muitas coisas. Mas não estão a adorar ao Deus verdadeiro. Por isso eles escreveram ao Deus desconhecido, porque o que eles ouviram Paulo pregando, eles não conseguiram entender que tipo de Deus é este que está sendo falado. E o apóstolo Paulo, ele levantou e falou com ousadia, sem medo, sem vergonha, e disse: vocês são religiosos. Então, por serem religiosos, eu quero vos explicar uma coisa. Este Deus que vocês estão a adorar, esse Deus do qual vocês levantaram o altar e não conhecem, é um Deus que eu vos anuncio aqui. É o Deus que eu vos anuncio. Qual é esse Deus? Ele começa a falar aqui. É o Deus que fez o mundo, no versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu
e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que fez a vocês. A vossa existência, a vossa permanência aqui foi a razão, foi pela graça desse Deus que vocês não conhecem. Vocês não conhecem esse Deus por causa da vossa religiosidade. O estudo, o vosso conhecimento chegou ao ponto de deixar Deus Criador abaixo e até chegando ao ponto de não o conhecer. Por causa das vossas filosofias, por causa das vossas crenças, por causa da vossa religiosidade. Esse Deus que vocês oram e não conhecem, é Deus que fez o céu e a terra. É Deus que não habita em templos feitos pelas mãos. É Deus que habita no coração. Se ele não habita numa casa com uma construção, num prédio, onde é que ele habita? É Deus que habita no seu coração. E para ele habitar dentro do seu coração, você precisa abrir o seu coração e deixar com que esse Deus seja reconhecido na sua vida, na minha vida. Tenho que abrir o meu coração, tenho que deixar que a porta do meu coração tenha acesso. Quando ele bater a porta do meu coração, eu abrir e deixar ele entrar. Quando ele entrar, eu vou conhecer a este Deus. E esse Deus, ele quer habitar não nos prédios, não nas casas feitas pelas mãos, mas no nosso coração. Porque quando ele entrar no coração, no nosso coração, uma das coisas que ele vai trazer é que o Paulo ele chama as pessoas, essas pessoas que não conheciam a Deus, ele chama ao arrependimento. Ele chama ao arrependimento. Nós podemos encontrar aqui no versículo 30, ele disse, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esse Deus que vocês oram, adoram e não conhecem, é um Deus de paz, é um Deus de amor. Ele não levando em conta minha ignorância, a minha falta de respeito, a minha religiosidade. Agora que eu estou ouvindo, agora que eu tenho essa oportunidade de ouvir a explicação, detalhe por detalhe, me chama ou chama a todos a um arrependimento, para que possa se arrepender. Se arrepender de tudo que fazia que esse Deus não seja reconhecido na minha vida, na sua vida. Ele chama todos os homens para que possam se arrepender. Porque portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O Paulo continua a trazer a Cristo, aquele que ele estava a anunciar no princípio, que olha, Deus vai determinar, já está determinando um dia que ele vai julgar todos os homens. Aqueles que não querem se arrepender, aqueles que não querem deixar das suas religiosidades, da sua religião, daquilo, dos seus costumes, das suas crenças, Deus está a marcar um dia. Deus vai julgar a todos. Vai julgar a cada um por tudo que cada um cometeu. Mas agora, antes disso acontecer, ele te chama ao arrependimento. Se arrependa. O Paulo aqui queria trazer essa mensagem, mas mesmo assim trazendo essa mensagem, alguns deles continuaram nas suas crenças, mas mesmo assim tiveram alguns que eles acreditaram nesta palavra. A Bíblia aqui menciona o nome de algumas pessoas, lá no versículo número 33, 34, ele fala que quando
depois dele falar, chamar as pessoas ao arrependimento, depois dele explicar que Deus já marcou um dia para julgar a cada um, e ele introduziu que quem vai julgar, a certeza disso, é aquele do qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. A este é quem? É Jesus Cristo. Ele ainda representou a Jesus Cristo. Ele, no versículo número 33, a Bíblia fala que assim Paulo saiu no meio deles. Mas quando ele saiu, a Bíblia fala no versículo 34, todavia chegando alguns varões a ele, creram. O Evangelho de Cristo nos traz a luz. Nos traz a luz. E quando a luz entra dentro do nosso coração, nós conseguimos ver o que não estava bem. E o que não estava bem, o que não está bem, é retirado. Porque a luz, quando entra nas trevas, tudo que é treva sai. Tudo que não era como costume, era como crenças, eram coisas que nos privava para nós não conhecermos a Deus, não colocarmos Deus como conhecido, mas colocarmos a Deus como desconhecido, tudo sai. A Bíblia aqui fala que alguns creram nele. Alguns creram nessa palavra. Entre os quais a Bíblia fala do Dionísio. Era um dele também que estava lá. Algumas mulheres, uma mulher, por nome Damares, e com eles outros também tiveram algumas pessoas. Então, que Deus possa abençoar a cada um que está ouvindo esta mensagem. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, crermos em Deus, aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, deixarmos Ele reinar na nossa vida, deixarmos Ele guiar a nossa vida, deixarmos Ele ser o Deus conhecido na nossa vida. Porque está vindo um dia de julgamento. Tarde ou cedo, o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, precisa nos encontrar com coração arrependido. Precisa encontrar a cada um que já abriu seu coração e deixou Cristo entrar dentro do seu coração. Para que esse dia seja um dia maravilhoso, um dia de alegria, um dia de boas coisas na nossa vida. Que Deus te abençoe. Lembre-se do que eu acabei de mencionar aqui, o que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou aqui. Disse que no meio daqueles estudiosos, no meio daquelas pessoas que ouviram essa mensagem, tem outras pessoas que não creram, mas tiveram pessoas que creram, aceitaram a mensagem. Então, isso depende de cada um. Quando você ouvir a palavra, não endureça o seu coração. Deixa que o seu coração se abra. Deus está batendo a porta do seu coração. Abra o seu coração e deixa Cristo reinar na sua vida. Ali, Cristo virá em breve para te levar para a glória de Deus. No nome de Jesus. Deus abençoe.